senhores. Eu também me sinto muito estimulado nesta participação, quer no Congresso, quer naquilo que me pediram para eu refletir. Estarão aqui certamente pessoas mais conhecedoras até desta problemática que eu próprio. O historiador, e eu sinto muito isso, tem uma grande inquietação sempre que o acompanha, que é tentar compreender a complexidade que constitui o passado. Porque ele escapa-nos, o passado não retorna. Nem foi vivenciado por quem está. Mas há um esforço, e que é um esforço que tem uma função social, que é de tentar compreender como é que, na experiência humana, certas questões se colocaram e qual a sua relevância. E a história do cristianismo é particularmente significativa desse ponto de vista em que a história do cristianismo, transporta grandes temáticas, vivências, experiências da condição humana, quer na sua afirmação, quer na sua mutação. E, sem me perder, ou tentando perder-me o menos possível, eu quero, sobretudo, com esta minha intervenção, que tenho vindo a refletir, enquadrar a questão que aqui é posta, que é a questão do presbítero, que é a questão dos seminários. Dito mais corretamente, da formação do clero. Noutras épocas ter-se-ia dito, então como é que era a formação do clero? Que clero era esse e que formação era essa? E esta problemática, que é uma problemática que sempre ocupou, de uma maneira ou de outra, a história do cristianismo, mesmo ganhando múltiplas formas, tem hoje uma particular relevância. Porque é preciso dizer que o mundo, permitam-me que diga, todos vocês sabem, é tão evidente, o mundo mudou radicalmente, a muitos aspectos. Contudo, a condição humana permanece inquirindo-se sobre as suas possibilidades de viver. Palavras e expressões usadas correntemente têm de uma forma aparente, determinado conteúdo. Normalmente remetido para a sua fundamentação etimológica, todavia, transportam sempre uma história e necessariamente uma contextualização. É o caso da palavra presbítero e da palavra seminário. Nós empregamos-la, mas provavelmente ao utilizá-la, mesmo quando especificadas, não ressoam na consciência de cada um da mesma maneira. Este é um desafio ao historiador, que é que sabe que as palavras que utiliza e que vê nos textos, na reflexão, etc., têm ressonâncias, sempre tiveram ressonâncias muito diferenciadas. E isto acontece, efetivamente, quando abordamos esta problemática, para mais colocada no século XVI. Nós não estamos a falar de duas coisas que podemos definir com toda a precisão, com todo o rigor, que é o ser presbítero e o ser seminário. Se estas duas realidades, presbítero e seminário, têm uma relação estreita, porém na sua especificidade e na sua interdependência são distintos. Não é porque não havia seminários ou porque não há seminários que não há presbíteros, e provavelmente diríamos pode haver até seminários que não têm presbíteros. As terminologias são usadas. E até, por exemplo, algumas delas passaram para a universidade. Como são, hoje toda a gente faz seminários, não é? Presenciais, à distância, mais para a direita, mais para a esquerda. Porque estamos a falar, efetivamente, de alguma coisa muito profunda, certo? Que é esse viveiro, que é muito complexo. Um viveiro é muito complexo. E na sua interdependência são distintos. E desde o século XVI,
foram revestidos de vários conteúdos e configurações. A ideia de que a partir de Trento está claro o que é o presbítero, está claro o que é o seminário, não é historicamente verdadeiro, ou se quisermos consistente. Sempre existiram percepções distintas destas duas realidades, chegando mesmo a haver seminários que consideravam que eles eram a experiência de seminário. Isto é uma questão muito clara, delicada, até porque os seminários têm em si concorrência e os presbíteros também. E não é de hoje. Desculpem, não é de hoje. E se eu conseguir aqui ainda falar um bocadinho em alguns aspectos, está na sua própria origem, se quisermos, nos elementos de discussão no século XVI. Porque o que está em jogo é o que se pretende. E as pessoas, os senhores bispos, os senhores padres, os fiéis, etc., pretendem coisas diferentes. Pretendem coisas diferentes. Para além de toda a doutrina, porque uma coisa é a doutrina, mas o ser humano não são palavras, o ser humano é uma existência que mais ou menos dá corpo a doutrinas, mais ou menos. E isto é também importante percebermos. O historiador está confrontado com isto. Existem as doutrinas, existe o que é, o que deveria ser, e depois é o que se consegue ser. Ou que se quer ser. Também aqui há problemas da vontade, da consciência, etc. Para além de toda a doutrina, o presbítero respeitava uma prática concreta. Portanto, eu penso que é importante a percebermos que, quando estamos a falar de presbítero, estamos a falar de práticas concretas. Claro, referenciadas, mas são práticas concretas. Em dar forma à sociedade enquanto cristandade. O grande problema no século XVI é que havia a consciência... Eu não sou um historiador das crises. A crise, desde provavelmente, será mesmo antes do Paleolítico, o ser humano vive em constante dinâmica. E, portanto, mais de crises são desafios, são questões, algumas delas completamente novas. Por exemplo, eu considero que nós hoje vivemos, no século XXI, questões completamente novas. Nem vale a pena ir à procura de fundamentos históricos. São novas. Não existiam antes. Quer do ponto de vista... Não estou a falar só na tecnologia, estou a falar da própria experiência humana. Eu que agora tenho 70 anos e que eu hoje tenho tratamentos que os meus pais não tiveram, certo? Não existiam. E se não existiam, a minha percepção de vida tem que ser totalmente diferente da dos meus pais, certo? Ainda que os problemas todos da condição humana subsistam. Portanto, no século XVI havia o problema de tornar cristã a sociedade, porque aquela ideia, que muitas vezes a narrativa histórica é perigosíssima, que é, havia a cristandade nunca existiu. Existiam sociedades em determinados momentos que se reviam numa determinada percepção do cristianismo, que funcionava bem, que funcionava menos bem. Portanto, este desejo que nós hoje chamamos evangelização, mas que no fundo é cristianizar, é tornar a sociedade cristã. Só que tornar a sociedade cristã também não quer dizer o mesmo para todos. Não quer dizer o mesmo para todos. Mas esta questão é, parece-me a mim, um primeiro aspecto em torno do qual se joga o problema do presbítero. Enquanto fornecedores, portanto, o que é que estava em jogo? Enquanto fornecedores eficazes da conformidade da vontade e do poder divinos. É isto que está latente em toda a grande discussão que haverá em Trento sobre a natureza do poder sacerdotal. O problema não é Trento que coloca, é um grande problema da cristandade. E isso tem a ver com um problema da conformidade da vontade e do poder divino. E, ao mesmo tempo, que isso dá sentido às relações entre os indivíduos e a sociedade. E aí entra a questão do presbítero. Ele é fundamentalmente, mediação disso. Depois, o valor... Portanto, quando estamos a falar de presbítero, estamos a falar de uma mediação, depois como é que ela é, ou não, codificada, doutrinada, sobre esta questão entre o fazer cristandade,
aquilo que era a vida das pessoas e a conformidade com a vontade e o poder divinos. Chegado ao século XVI, a Igreja no Ocidente apresentava então um amplo leque de clero, com distintas experiências. No século XVI, uma das grandes questões, e que penso que não desapareceram, uma questão complicada, porque por detrás de todo o debate sobre o clero está um problema que é até que ponto pode haver uma convergência e uma certa uniformização do clero. Havia um amplo leque de clero, com distintas experiências monásticas, mendicantes, colegiadas, com vários enraizamentos nas cidades, no mundo rural. Atenção quando nós dizemos, porque em todo momento da história se fala de crise. Quer dizer, havia muito clero. O problema do ser suficiente tem a ver com a relação desse clero com a população e vice-versa. Formalmente, unia-os. O que é que os unia, este clero tão diferente? Uma disciplina que se pretendia comum. O celibato. E uma mesma função junto às populações, dispensando benefícios espirituais, religiosos, isto é, gerindo o que era a problemática da vivência religiosa, a ritualidade requerida nos momentos marcantes do cotidiano. Por exemplo, eu não vou aqui fazer a história de que eram os livros de orações para tudo o que era mais possível. Hoje, quando o gado lá na casa está doente, vai-se ao veterinário, não é verdade? Antes era preciso um padre suficientemente convincente que lesse as orações adequadas. A própria relação do homem com a vida, do homem, da mulher com a vida e depois com as mediações, altera-se, historicamente falando. Requeridas nos momentos marcantes do cotidiano, acompanhados de uma coisa muito importante, e que se vê, por exemplo, nos sínodos do século XV aqui em Portugal, que é a exigência de sacramentos, da ritualização ser bem feita, ser acompanhada verdadeiramente de oração, alguma coisa que levasse a população a sentir que aquilo não era uma mera coisa a despachar, e uma outra coisa muito importante, a pregação. A pregação. Estou a falar da visibilidade da tal prática do que é ser presbítero. Pelas características patriarcais das sociedades, legitimadas numa determinada compreensão da doutrina e da tradição e da doutrina, este desempenho como presbíteros, os padres, os abades, etc., respeitava exclusivamente varões. E há toda uma literatura sobre esta varonia do padre, onde as reservas manifestadas respeitam a indisciplina e os abusos. E isto não se circunscreve à questão do celibato, porque essa questão, muitas vezes, do ponto de vista das populações, era menos relevante do que as questões do modo como viviam, da riqueza que acumulavam, das relações que tinham, e o abuso tinha a ver com a simonia, em grande medida, e com o luxo. Isto está escrito, não vou agora aqui repetir os reformadores e os homens, sobretudo, expressavam a simonia, isto é, a troca do que seria espiritual por bens materiais, e o problema do luxo. O luxo como o supérfluo, aquilo que formula a injustiça perante a pobreza. Formas e entendimentos muito semelhantes de identificação, portanto, e de desempenho das suas tarefas enquanto experiência cristã e de enquadramento das populações. Acabava-se por ter formas desiguais, nisto que eu estou a descrever, que era o muito clero, formas desiguais de formação e de práticas, convergindo no que resumidamente correspondia ao mediar e ao dispensar das necessidades de proteção e salvação.
e salvação. No cotidiano e num percurso para além da morte. É preciso ter consciência, os historiadores das mentalidades estão de acordo sobre isto, que é a questão fundamental da proteção e da salvação. Fala-se muita coisa, é assim. O problema dos abusos é que isso minava a percepção do que era a proteção de Deus e a salvação. E essa era uma questão crucial. E era requerido ao clero, na época, é talvez o que está mais presente nos textos, não só do humanismo reformista, mas daquilo que nós muitas vezes metemos no saco do anticlericalismo, etc., é esta centralidade da salvação. Porquê? Porque essa tinha sido a base da cristianização. A cristianização tinha-se apresentado como salvífica. E isto é um grande desafio para o cristianismo, que é como é que torna relevante, pela sua prática, a questão central da salvação. Ser presbítero construía-se nesta diversidade, contendo multiplicidade de disposições. A ideia de que havia um clero, isso creio que nunca existiu na Igreja. Nunca existiu na Igreja um clero. Podemos dizer o clero, mas na prática eu creio que há uma multiplicidade, sempre houve, e que é natural que seja assim. Estas duas expressões, presbítero e seminário, na trajetória do catolicismo romano, na sua especificidade, revestem-se de doutrina, que progredindo, a ideia de que a doutrina é sempre a mesma, também me parece, como historiador, que isso não tem muita validade. Ela progride, mesmo que nós digamos que não. Até porque ela progride por uma razão muito simples. Não são os mesmos que a dizem, não são os mesmos que a compreendem e não são os mesmos que a praticam. E, portanto, tem que progredir, não é verdade? Eu não estou a dizer que progrida para o melhor, porque isso é o que nós associamos ao progresso. Progride. Não está no mesmo sítio. Progredindo, deram corpo a uma funcionalidade e uma legitimidade do agir sociais do pessoal eclesiástico. No encerramento do Quinto Concílio de Latrão, já no pontificado de Leão X, em 1517, esta data é muito impressionante porque ela é significativa, não é verdade? Para além da questão do turco, que era uma perspectiva mobilizadora da unidade da cristandade, questões eminentemente disciplinadoras ocuparam as suas decisões ou as suas determinações. Que a vida monástica e conventual tivesse o cumprimento rigoroso das respectivas regras. Indicava-se a necessidade da autorização para o exercício da pregação. Considerava-se que nem toda a gente tinha nem formação, nem adequação para pregar. A importância da pregação como a forma de configurar mentalmente e espiritualmente a cristandade, a sociedade cristã. Estava em jogo o quê? A consciência de que havia um problema, que era o modo como era explicitada a vivência cristã, a experiência cristã, a espiritualidade. E como é que o clero, muitas vezes, se apropriava do direito de pregar e que isso só gerava confusão. Isto é muito importante, porque no século XVI há um problema que é a confusão decorrente da pregação. Porque ela estava sujeita ao quê? A todas as variações possíveis, nomeadamente para os reformadores, e estou a falar dos reformadores, que era o caos de uma visão escatológica, normalmente com grandes veios de messianismo. Este problema da pregação é um problema crucial. Quais eram, portanto, os entendimentos sobre a reforma na cristandade? Necessidade de reformar e de manter a coesão das sociedades.
procurando manter a autoridade da Igreja e do pessoal eclesiástico. Estou no século XVI. Tentativa de unir a cristandade em torno de um inimigo infiel, o turco, e de evitar abordagens radicais que pudessem contribuir para a perturbação social. Isto é muito curioso, por exemplo, quando nós damos conta disto, mesmo no caso, vou aqui pormenorizar, mesmo de Lutero, ele revia-se nisto. Ele não queria perturbações sociais. Ele queria a reforma da cristandade, mas perturbações sociais, como sabem, ele cortou, cesse, a questão do campesinato, da contestação campesina. O programa da autoridade papal e da sua primazia presentes no programa construtivo da Basílica de São Pedro. Não vou entrar nisto, porque isto é uma questão, por exemplo, nós vamos encontrar, em Frei Bartolomeu, a crítica ao modo como a Igreja não é o problema do luxo e da cura, é mais do que isso, era como é que a Igreja visibilizava a sua autoridade. Esse é que é o problema de Frei Bartolomeu dos Mártires. Não, eu costumo dizer isto e ninguém me leva a mal. Aos estudantes costumo dizer, as questões não são questões de rendas, mais veste, menos veste. É a visibilidade daquilo que é a mensagem. Ora, no século XVI, diante das dificuldades da cristandade, há um projeto de unificação da autoridade, certo, em torno da Cúria, mas que é simbolicamente bem presente na construção da Basílica de São Pedro. E isto tudo junto é que dá o grande problema da grande contestação à autoridade pontifícia. Não é a Basílica, nem era o dinheiro recolhido para ela, era o que isso representava. E creio que os textos da época esclarecem bem isso. E porquê? Porque o Papa, na época, era um príncipe entre os príncipes. Que é até uma linguagem que as pessoas gostam muito. O príncipe da Igreja, os príncipes da Igreja, então os jornalistas pelam-se por esta linguagem. Mas o problema é este. De facto, o Papa era um príncipe entre os príncipes. E que disputava com eles, inclusivamente com as armas, ou com o exército. Estávamos longe da frase para Pio XII, quando é que estão os tanques. No século XVI havia, entre aspas, tanques. Um dos maiores papas do século XVI, Júlio II, reformou completamente a armada pontifícia. E estas coisas não são secundárias. Era o turco, era a Veneza, eram os interesses do Império, da França, etc. Portanto, descontextualizar, isto tem incidências sobre o quê? Depois, o que é que se esperava do padre? Isto tem consequências. As tentativas de reformar, a partir das decisões da Cúria, que foi durante muito tempo o recurso, e mesmo durante Trento há esta luta entre a Cúria e os padres conciliares para a reforma, não pensem que é só agora, mas fortemente condicionada pelos múltiplos interesses presentes na Península Itálica. As cidades, as coroas reivindicando a sua influência e soberania. A Península Itálica era um campo de batalha. A Península Itálica era um campo de batalha. E, portanto, como resolver esses problemas? Como diminuir as tensões? Estas questões atravessaram o humanismo do século XVI, que em grande medida foi protagonizado por pessoas eclesiásticas e em que a Bíblia a hermenêutica bíblica desempenhou um papel fundamental. Por isso as Escrituras vão ser o refúgio de uma outra autoridade. Este reformismo, mais ou menos incentivados pelas expectativas espirituais, não era uma contestação meramente por questões materiais, existiam expectativas espirituais da população. A população daquela época vivia na incerteza de poderem ser condenadas eternamente. Tinha sido a base da pregação cristã. Hoje, espero que se converse aqui, hoje, o que é que se prega? Que expectativas de salvação?
O que é que isto diz às pessoas que à quinta-feira começam a vida noturna dos bares a bater Braga? Também não fogem. Fugia na década de 50. Mas hoje já não fogem. Porque o problema fundamental que se coloca ao presbítero é como é que ele é mediação que possa garantir a salvação. Isto é, romper com o sofrimento eterno. Meus amigos, isto está em todas as devoções. Tenho aqui, certamente, gente muito especialista nas devoções. As devoções encaminharam-se para isso. O problema da efetividade da misericórdia de Deus. Não era só porque Bartolomeu dos Martins era bonzinho. A sua ação pastoral, pautas, pois eu não estou a dizer se era bom se não. Eu não tenho essa máquina para poder medir. Estou a dizer o seguinte: Bartolomeu dos Mártires estava centrado no problema de que os padres deviam ser expressão da misericórdia de Deus. Bem, e porquê? Porque este reformismo não era uma mera contestação, era a busca, as reformas, todas as reformas, gostem os católicos ou não, os luteranos ou não, tá? Todas as reformas procuraram salvaguardar a cristandade, por meios distintos, mas procuravam salvaguardar a cristandade, com alguns problemas que ainda hoje persistem, de grandes confusões. Mas isso é outro assunto, isso são as implicações. Mas procuravam. Estes aspectos, entre outros, projetaram-se no que comumente se designa como reforma ou as reformas. Tratava-se da articulação entre expectativas e crenças, com práticas e comportamentos. O percurso de Bartolomeu dos Mártires, como dominicano e depois como arcebispo na maior diocese do reino, eu estou a falar da territorialidade do reino, não estou a meter nas questões que era o ultramar, porque aí se em Braga não se sabia muito bem quais eram os limites da diocese, por vezes muito menos, considerando os territórios além-mar. As dioceses tinham umas fronteiras muito... E depois metiam-se as ordens religiosas, que então essas tinham as fronteiras dos seus interesses. O que é normal. O que é normal. O que é normal. Quem é que não tem interesses? Nós muitas vezes achamos que a história da Igreja tem que ser uma história poética, romântica. É humana. Certo, os sonhos fazem parte do humano. Mas a história não é só sonhos. Senão há o perigo das nós criarmos ilusões. Tem que ser, não sei se a palavra realista é mais, tem que atender à complexidade das coisas. A maior diocese do reino, extensivamente rural, nós até diríamos rural e interior. É também, aqui não, isto seria, mas isso já entraria no governo do arcebispado e do percurso, que é o problema de ser fronteira. Braga, naquela época, era fronteira significativa com uma parte importante daquilo que se tinha constituído como a Espanha. E todo o problema da absorção ou não de Espanha e daquelas questões, que agora não vou entrar nesses pontos, porque não interessa para o assunto. Quer dizer, se calhar até interessa, mas não, se não matava. Juntas, portanto, isto é, o Bartolomeu dos Mártires tinha a preocupação de responder junto às populações à vida cristã, que ele considerava que devia ser devidamente disciplinada. Eu falo aqui de uma coisa muito importante. Por exemplo, quando ele insiste que é preciso catequese, não é só para saber umas coisas de cor. Porque o de cor tinha um grande medo, não é? Porque havia umas grandes confusões. É disciplinar, era levar às pessoas, nós hoje diríamos, àquilo que era fundamental. E que poder, porque reparem uma coisa, a cristianização nunca verdadeiramente terminou. Basta ver o que é muitas vezes as crenças de nós todos. Porque nós de vez em quando também acreditamos que a sorte é que nos vai salvar, não é? E este disciplinamento era com um objetivo muito relevante, que era o apaziguamento social e espiritual.
aquilo que nós hoje chamamos as inquietações. O Concílio de Trento iniciou-se ainda neste quadro. Rapidamente apresentado, que eu apresentei rapidamente, não é verdade, nas suas últimas fases, 62-63, na qual participou Bartolomeu dos Marques, já se tinha alterado muito. Repara, ele começa neste quadro e, quando vai terminar, tinha-se alterado radicalmente, em muitos aspectos, a realidade do continente europeu. Com fortíssimas implicações eclesiais. Cito duas. A implementação de espaços distintos de confessionalidade, já estava instaurado o luteranismo como forma vigente, legítima, de viver o cristianismo. O calvinismo tinha já dado os seus passos fundamentais e a radicalidade batista ou anabatista também já se tinha manifestado e até já tinha sido reprimida. E a divisão do Império de Carlos V com a sua abdicação. Quer dizer, a última fase do Concílio de Trento é o momento em que, de alguma maneira, se configurou a Europa que estará presente nos séculos seguintes. Os reformismos religiosos contribuíram para definir múltiplos espaços da cristandade, simultâneos e sucessivos, estabelecer portanto, aquilo que tornará pertinente a realização e aquilo que se chamará a herança de Trento. Na Península Ibérica, e especificamente no Reino de Portugal, também apareceram dinâmicas similares, não vou aqui falar de todos os movimentos, da pregação, dos reformadores, etc., de que Bartolomeu dos Marques tinha conhecimento e de alguns tinha estado próximo no seu percurso. Aí a família dominicana tem a sua importância. Permite compreender o sentido das petições e intervenções durante esse momento por parte, no Concílio de Trento, por parte de Bartolomeu dos Marques. Volto a insistir que a questão da salvação era a questão primordial desta época. Até porque a vida era muito arriscada. E mesmo quando nós, na cultura mais comum, falamos, a expansão europeia, tudo isso era cheio de enormes perigos, de enormes fragilidades. E, portanto, quando mesmo nós vemos padres agarrarem-se um bocadinho às coisas materiais, é porque é a lógica de poderem aproveitar qualquer coisinha da vida. Porque ela é curta, breve e insegura. Temos que... ouçam, contemplemos na história a humanidade que nos antecedeu, que também era a humanidade e que nos ajuda a descobrir também muitas das coisas que somos. Quando o Concílio finalmente iniciou os seus trabalhos, todas estas questões, no fervilhar europeu, a expansão das fronteiras do cristianismo, a afirmação de uma progressiva centralidade dos poderes dos espíritos em disputa da supremacia. Por isso, o programa de centralização da Cúria, do Papa, é como hoje, nós não podemos governar a Igreja sem a internet, não é verdade? Ou não? A internet, naquela época, eram outras coisas. Eu não estou a dizer que é bem. O historiador, isso para o historiador importa pouco. Estou a tentar descrever uma situação. E como é que as situações condicionam, queiramos ou não, a realidade que se impõe. Assim tínhamos, pois, consciência, em vez de arrastar os pés, de ser capaz de dar não mais coisas e de as encaminhar para um porto que possa ser o mais consensual possível. Tudo isto permite contextualizar as intervenções dos padres conciliares nas suas distintas sessões e nas hesitações sobre a persecução dos trabalhos conciliares, conciliando-o para trás e para diante. Nós é que gostamos de o apresentar como também fazemos com o Vaticano II, não é? Que ninguém leu, que ninguém conhece, mas toda a gente... O Vaticano II, pois, o Vaticano II foi uma complexidade, foi confronto como o de Trento.
A maioria das coisas que o Bartolomeu dos Mártires queria não as obteve. O que não o impediu dele fazer coisas. Certo? Nomeadamente, dar corpo ao papel do bispo como impulsionador da formação de um novo tipo de clero, que eu considero que é um novo tipo de clero, que nós hoje vagamente chamamos clero secular. É um novo tipo de clero. E, ao mesmo tempo, impulsionar esse novo tipo de clero e a reforma da vida cristã da sua diocese. Com o Concílio de Trento, a reforma da cristandade afirmou-se através do estabelecimento do anátema. Por exemplo, que lógica é essa, que é uma lógica de relação Igreja-Mundo, que só com João 23 é que as coisas aparentemente mudaram. Que é a lógica dos homens e mulheres de boa vontade. Questão que era de Nicolau de Cusa, século XV. Como veem, a história não é um comboio. O Alfas atrasa-se. Mas não é um comboio que vai ali só para aquela linha e não vai para outro sítio, senão descarrila. Não, é muito complexo. Há muitas linhas, há muitos cruzamentos e às vezes não vamos nem no mesmo comboio, nem no comboio. Portanto, Trento deu essa solução. A do anátema. O que não é por nós, é contra nós. A realidade é esta que quem estudar o clero no século XVII e XVIII sabe que isto não funcionou, porque o clero no século XVII e XVIII apresenta-se com muitas das características que tinha anteriormente e mais com uma enorme diversidade baseada na espiritualidade, sensibilidades e presbiteriais. Não é só agora que há presbíteros que são mais ligados ao seu movimento que à diocese. É assim. Porque está em jogo o problema identitário e de como é que o próprio catolicismo romano se apresentou e o que é que ele significava numa época em que o tempo e o espaço tinham uma densidade própria que não é que nós hoje temos. Hoje, às 5 da manhã, às 7 da manhã, já se sabia que tinha caído não sei o que na Polónia. Isso tomava meses a cá chegar. A questão do tempo e do espaço são fundamentais. Vocês, creio eu, que acompanharam todas as últimas viagens do Papa Francisco. O que era isso no século XVI e no século XVII? Isso tem que se compreender. Nós estamos num tempo e num espaço em que a formação de presbítero e até da formação de seminário, o modelo de seminário, correspondia a uma concepção de tempo e de espaço distinta da que nós hoje conhecemos. Assentou-se, pois, através da constituição de um corpo doutrinal que permitiu definir uma confessionalidade específica, isso é certo, o catolicismo romano, mas que essa busca de unidade e que até tem instrumentos próprios, o missal romano, o breviário romano, o catecismo romano, são formas de tentar uniformizar o clero, inclusivamente numa formação contínua. O breviário era isso. E a disciplina de ler o breviário era para que os padres, lá nos mais recônditos sítios, não perdessem essas referências aos textos, às escrituras, etc. Portanto, nós o que temos com Trento, e é expressivo o dom Bartolomeu dos Mártires, é um novo tipo de clero. Com disciplina, virtude e formação espiritual e intelectual. E isso seria dado pelos seminários. E qual era a diferença? É que os seminários visavam criar um corpo que não era nem uma colegiada, nem o grupo em torno do bispo, mas, digamos assim, já estava inscrito. O clero secular tem inscrito, nos séculos da missionação, uma certa perspectiva missionária, que é a missão baseada nas paróquias. O novo tipo de clero permite, progressivamente,
que só depois no século XIX e mesmo no XX é que isso atinge alguma configuração, mas depois o tempo também já tinha passado, que é o seguinte, que é uma territorialidade baseada em paróquias, cuja legitimidade da ação dos padres é concedida pelo bispo e não pelos particularismos e os padroados e isto e aquilo. Por exemplo, em Portugal, as pessoas podem ser contra, mas é com a Revolução Liberal que são extintos os padroados todos e que é uniformizado, com base no Estado, certo? Mas é uniformizado um processo de nomeação do clero. Que depois essa nomeação fosse também muito discutida. O professor Sérgio Campos Matos, o Sérgio Ribeiro Pinto, tem trabalhado muito sobre o clero do século XIX, e é um facto. Ter-nos libertado dos padroados particulares foi para a Igreja Católica um aspecto extremamente importante. Portanto, concluindo sobre Bartolomeu dos Matos. Bartolomeu dos Matos situa-se num determinado contexto extremamente complexo. Mesmo a sua nomeação para arcebispo de Braga, no contexto da regência, e nos incómodos que isto causou, sobretudo em certas elites, socialmente, que disputavam cargo tão distinto. Hoje não sei se os senhores arcebispos estariam de acordo. Distinto é, mas que dá muito trabalho lá. Portanto, isso não era exatamente o problema que se punha a muitos dos bispos que tinham sido nomeados para Braga, mas ao Dom Bartolomeu punha-se. Porque ele estava inquieto com uma questão, que era como fazer cristandade. Como é que as populações são cristãs? Porque isso não é pelo facto de haver lá uma capela. Não se é cristão porque se tem em casa a Bíblia, normalmente na estante, e uma cruz à entrada da casa. Isso também as pessoas na aldeia tinham atrás da possibilidade dos porcos para que o demónio não viesse matar os animais. Não é verdade? Estamos a falar sempre do quê? Da eficácia. Só que hoje a eficácia da maioria das pessoas não passa necessariamente pela cruz que lá tem em casa na sala. Ou no quarto. O problema da eficácia. Há um problema da salvação e da eficácia dos meios. A eficácia não é como a aspirina, que dá logo resultado. É o problema como é que as pessoas ressentem que isso lhes faz bem, que isso é bom para as pessoas. A eficácia. Essa é uma coisa, como vocês sabem, o melhor remédio é aqueles que às vezes dão nas experimentações em que se simula que está lá um remédio. A pessoa toma o comprimido e julga que melhorou. Isto aqui são coisas muito complexas. Que é, o problema da eficácia está associado ao problema da convicção. E este problema é o problema do padre, se quisermos, o padre moderno, o padre que sai de Trento, ou que muitos dos padres conciliares pretendiam. O seminário é uma instituição de formação, mas era, sobretudo, requerido pelo partido que defendia o quê? Que a reforma da Igreja não se devia fazer a partir da Cúria, mas a partir dos bispos. E esta é a posição significativa do Bartolomeu dos Mártires. Isto é, o papel. Repare, bispos sempre houve, como diz o outro. Mas a noção de bispo-pastor, com uma questão fundamental para Bartolomeu dos Mártires, a visita pastoral. As visitas pastorais não existiram sempre. E quando às vezes existiam, eram mal vistas porque eram normalmente para cobrar mais coisas. A tal simonia, que era assim. O bispo-pastor, em grande medida, faz parte da reforma tridentina e uma das figuras que melhor formulou essas coisas foi Frei Roberto Tomás dos Mártires. Tenho dito. Muito obrigado pela vossa atenção. Espero que não fiquem muito zangados comigo, mas eu não tenho mais para dizer.